O que é ter fé? Como eu sei que sou uma pessoa de fé? Se quando eu oro e não recebo, seria falta de fé? E quando eu oro e recebo, é porque eu tenho fé? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito de fé? Nós vamos ler o texto que fala da natureza da fé. E aqui nós vamos descobrir exatamente o que é fé. Você é uma pessoa de fé? Ou você se acha uma pessoa com pouca fé? O segredo está aqui na palavra. Vamos saber o que é isso? O que é fé? Lemos no livro de Hebreus sobre a natureza da fé. Agora observa bem, olha que coisa linda que Deus nos fala a respeito dos personagens bíblicos que viveram pela fé. Hebreus capítulo 11 fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mas no versículo 6 do capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Vamos observando o que há em comum entre esses irmãos, os personagens bíblicos. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho de Faraó. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. Tudo pela fé. Nossa, André, eu queria ter essa fé. Nós podemos ter. Qual é o segredo de ter fé? Livro de Romanos já nos ensina, um versículo só já nos diz, mas eu vou dar outros exemplos. Olha só, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui começa o segredo. Mas o que Deus fala a respeito de que, como você pode me dizer que só ouvindo eu vou ter fé? A fé, ela é construída dia a dia. E por que eu afirmo isso? Porque no livro de Romanos, também no capítulo 1, no verso 16, fala assim, no 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que a Bíblia está falando de fé em fé? Porque não é algo separado uma vez só e acabou. É de fé em fé. O justo vive pela fé. E se é de fé em fé, eu vou construindo, adquirindo, vivendo pela fé dia após dia. Mas como eu vou fazer isso, Andréia? Bem, primeiro passo, ouvindo a palavra. Primeiro a gente ouve a palavra. E o que acontece? Nós passamos a, então, começar a pensar assim, isso que eu estou ouvindo, deixa eu seguir o exemplo que Jesus disse, que a palavra fala, que é examinar. Eu não fico só no ouvir, eu vou no examinar as Escrituras, porque é examinando as Escrituras
como está escrito no livro de João, capítulo 5, verso 39, que eu vou começar então a ter fé. Ah, tá, Andréia, mas como que você me garante que eu, examinando as escrituras, vou ter fé? Vamos ler o livro aqui de João 5,39 primeiro. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso é o próprio Jesus falando. Pois bem, como você afirma que a palavra de Deus está dizendo que eu vou ter fé examinando as escrituras, ouvindo a palavra de Deus? Vamos voltar ao texto lido de Hebreus e agora vamos ver o que tem em comum. Nós vimos que a fé vem pelo ouvir. Nós vimos que nós caminhamos de fé em fé, que nós justos vivemos pela fé. E vimos que precisamos examinar as escrituras porque Deus nos deu essa orientação. O próprio Cristo disse: examinai, credes nela. O que os nossos irmãos aqui do passado fizeram? Abel, quando ele sacrificou, ele fez isso por quê? Porque Deus ordenou. Ele obedeceu e fez o sacrifício. Noé, por que ele fez a arca? Ele construiu uma arca por quê? Porque Deus ordenou que ele construísse a arca. Ele obedeceu. Abraão, pela fé, obedeceu. Nós conhecemos a história de Abraão. Até o próprio filho ele ofereceu a Deus pela obediência. Sara nem creu. Sara nem creu que seria mãe. Então a fé não é algo que não, eu creio, eu tenho certeza que eu vou conseguir e vai, eu consigo. Não é isso. Porque a prova está aqui. Sara nem creu que seria mãe, mas ela esperou. Ela foi obediente em esperar. Moisés, de igual modo. O povo ali com Josué rodear o muro. Gente, imagina rodear uma cidade por 7 dias. Coisa de louco, né? Mas por que eles fizeram isso? Pela obediência. Vocês viram que todos eles têm algo em comum, que é obedecer o que Deus manda? Então o que é fé? Fé nada mais é que obedecer. E qual é a obediência que nós hoje temos para com Deus? Seguir o que Ele afirmou, ordenou, mandou, disse para nós, faça assim. Que é o quê? Ouça a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. E por quê? Porque nela nós temos a luz para o nosso caminho. É nela que nós somos guiados. Afirmado aqui no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e eu sou guiado por ela, eu dou atenção a ela, eu leio, eu ouço, eu estou o quê? Seguindo o que Cristo ordenou. Porque a palavra de Deus diz: aquele que me ama, ama a minha palavra. Se eu estou examinando as escrituras, o que eu estou fazendo? Sendo obediente. Se eu estou sendo obediente, o que eu estou sendo? Obediente como fora Abel, como fora Noé, como fora Sara, Moisés, Josué e muitos outros. Viu como você pode ter fé? Viu como nós podemos ser justificados pela fé dia após dia, de fé em fé? Então a fé nada mais é que obedecer a Deus. E a obediência a Deus, ela começa aqui,
examinando as Escrituras, porque é no examinar as Escrituras que o Espírito Santo vem e nos guia. Ele vem e nos dá instrução, porque a palavra diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Por quê? Ainda fala no plural, tá? Luz para os meus caminhos. Por quê? Porque nós temos nosso trabalho, nós temos nossa casa, nossa vida secular, nosso lazer. Então, os caminhos que trilhamos, né, no nosso dia a dia é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Através do quê? De examinar as Escrituras. Então, se você quer ser uma mulher de fé, um homem de fé, aqui está o segredo. Ouça a palavra. Examine as Escrituras, que aqui, de fé em fé, você vai sendo justificado por Deus. Que Deus seja louvado e que alegria sabermos que aqui está a receita para termos a tão sonhada fé de crer e acontecer na nossa vida. É simples, é só obedecer. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés, a luz para os seus caminhos. Amém.